Bem-vindo novamente, somos a Joy Church. Estou aqui no nosso Joycast com o pastor Wellington e o pastor Juliano. Muito bem-vindos novamente para o nosso bate-papo sobre Canadá, igreja, um pouco de discipulado, né? Eu acho que esse é o intuito do nosso podcast, é levar a palavra através da internet para vocês. E o nosso bate-papo hoje, acho que vai muito da nossa experiência, né? Cheguei no Canadá, e aí? Né? O que faço? O que como? O que compro? Para onde vou? Né? Assim, a gente tava brincando aqui, né? Compra pá. Compra pá, sal, bota de neve, casaco quentinho. Depende, né? Quando você vai chegar. É, quando vai chegar. Mas nós vamos discorrer por algumas coisas básicas, assim, para ajudar a nossa comunidade, ajudar você que está com planos para vir para cá, e como a comunidade também é um braço forte nessa chegada, né? Nossa comunidade ter amigos, companheiros para discutir, né, os planos, o como fazer, isso é muito importante. Então, vamos às nossas perguntas. Quais as informações básicas que precisamos ter para alugar casa? Como foi sua experiência, pastor Juliano, para alugar casa? Cara, foi péssima. Péssima, foi horrível. Difícil. Por mais que a gente tenha informação no Brasil sobre a vida no Canadá, só quando você coloca o pé aqui no país que você chega a algumas conclusões mais concretas, né? Mais exatas. Então, foi muito difícil porque o pastor Wellington vai conseguir explicar melhor. Eu não tinha crédito no país, eu não tinha cartão, eu não tinha aqui o paycheck, né, o lerite. E para você alugar uma casa, às vezes o landlord, que é o proprietário, ele vai querer algumas garantias de que você vai conseguir arcar com a sua obrigação de pagar o aluguel, né? Então eu não tinha nada disso, então foi muito difícil para eu conseguir alugar casa. A igreja reformada teve que mandar um documento depois para o landlord, garantindo que se caso não pagasse, a igreja reformada aqui arcaria com os custos. Tal. Então teve que ser quase um, como avaliador, que chama? Um avalista, avalista, né, sim, no Brasil. Então não foi uma experiência fácil, né? E eu, inclusive, aluguei sem conhecer a casa, em loco, né? Então foi meio que um tiro no escuro, porque uma coisa é você olhar as fotinhos, outra coisa é você chegar lá. Então eu contei na época com um agente Imobiliário, imobiliário, realtor, um realtor, e aí ele foi, olhou, tirou umas fotos diferentes do site, então a gente acabou fechando. Mas a minha experiência particular foi muito difícil por essas razões, né? Por esses requisitos que eles exigem aqui, o landlord, e hoje o mercado imobiliário no Canadá ele tá complicado, então é muita procura, né, para pouca oferta, então os preços estão caros e, assim, uma casa, às vezes você tem 5, 6, 10 pessoas aplicando. Então o proprietário, o que ele faz? Ele coloca a régua lá em cima. Então esses requisitos que são muito difíceis, né, de atingir. eu acredito que o Juliano mencionou os pontos principais. Eu diria que talvez o que a gente não pensa quando a gente vem atrás de uma casa é que a nossa casa ela vai definir o local onde os nossos filhos irão estudar. No Brasil, isso nem sempre, não necessariamente, tem uma relação, mas aqui você tem uma escola para um determinado número de habitantes. Então, aquela pessoa que está muito preocupado com a escola dos filhos, ele tende a primeiro buscar a escola e, a partir da escola, ele vai buscar nos arredores quais são as possibilidades que ele tem. Mas nem sempre a combinação é boa, ou seja, você pode ter uma casa muito boa que atingiu, te satisfaz nas suas necessidades, mas de repente você não está num bairro que você gostaria. Ou às vezes você tem que ir para um lugar que não seja o ideal para você, mas se você valoriza tanto assim a questão do ensino. Eu, particularmente, eu acho isso importante, mas eu vejo que pouquíssimos pais, mesmo depois de algum tempo no Canadá, eles sabem, por exemplo, que existe um ranking das escolas. E eles também, por não saber, naturalmente não vão atrás desses rankings para saber, o meu filho está estudando numa boa escola ou não. Naturalmente, o ranking de acordo com os padrões
com os padrões, no caso canadense. Eu acrescentaria, além de todos esses problemas e mazelas já mencionados pelo pastor Juliano, é o fato de eu terei condições de pagar ou alugar uma casa inteira para mim, vou ter que dividir essa casa com uma outra família, no sentido de que eu vou morar de repente no térreo e alguém vai morar na parte de baixo, né, o que nós chamamos de basement, ou eu vou morar no basement. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em conta. Essa é uma coisa importante. Eu acho que para quem está alugando casa aqui, e geralmente a gente chega, você vai alugar um first floor, um basement, porque o valor aqui de uma casa... Você chega com budget apertado, né? O valor de gasto muito apertado. muito alto, né? Se bem que hoje até o basement, first floor, você está pagando caro aqui, né? Mas é você ter informações da família ou das pessoas que estão morando ou no first floor ou no basement, porque esse é um ponto de muita atenção. A gente conhece pessoas na igreja que têm problemas por conta de vizinhos, quem mora em cima ou quem mora embaixo, que dá muito problema. Às vezes uso de droga, né? Ou festa de madrugada, barulho. Então, e se você não está morando num lugar onde você se sinta seguro, bem em paz, aí a vida aqui fica muito mais difícil. Então, eu não sei como, pastor Wellington, se é possível, mas, além de tudo, ter informações de quem está morando ali. Quando nós moramos em Toronto, e aí eu passei por uma experiência diferente da sua. Foi até boa a nossa experiência. Que bom. Foi boa. A primeira locação, a segunda também. Que a gente locou do Brasil, e aí por Deus mexeu seus pauzinhos lá, a Priscila encontrou uma pessoa, num grupo de brasileiro, que se tornou nosso amigo aqui, a Gil Túlio, e aí ela morava num prédio lá em Toronto e tinha um apartamento em vacância. E aí ela foi lá, tirou foto, filmou e tal, fez todo esse papel do corretor. E ela fez o intermédio entre a ponte, entre a imobiliária e a gente. Então a gente pagou do Brasil, a gente teve algumas documentações, então não tive problema com o credit score, que eu falei, não tinha, né? Que é uma maldade, né? Tu chegou agora, como é que tu vai ter? Nem tenho nem nome aqui, credit score. E aí foi até ok. Foi ok, menos traumático. E aí uma coisa, na segunda locação, quando a gente mudou para Hamilton, o landlord queria 5 aluguéis adiantados. Isso é muito normal também, né? Então, assim... Normal, mas ilegal. Ilegal. Exatamente, isso que eu ia falar. Ilegal. Porque legalmente é o primeiro e o último, né? Os dois antecipados. E aí foi a casa que a Priscila gostou e tudo mais. E eu vi que ele agiu de esperteza. Porque ele pediu o extrato da conta. E o valor que tinha na conta era o valor de 4 aluguéis e meio, que era a poupancinha pra gente dos custos. E ele falou, não, então vou pedir 5 aluguéis. Eu, assim, não julgando, mas julgando, achei que a mente dele foi nesse lado. E eu falei, não, beleza. Aí eu paguei, e aí quando deu uns 4, 5 meses que a gente tava morando, eu falei, entrei em contato com ele. Falei, agora você já sabe que meu crédito é bom, sabe o que a gente tá te pagando, sabe que tá tudo certo. Eu preciso desses valores de volta porque eu preciso seguir minha vida aqui, esses valores estão fazendo falta. E aí foi onde abordei. Eu falei, não é legal fazer isso. A gente concordou porque eu entendi seu lado e eu também entendi o lado dele de coisa, mas não é legal. E aí ele concordou. Que bom. E aí ele falou, não, beleza, eu vou ficar então só com o último e vou te devolver os outros aluguéis. E então ele concordou. E hoje a gente tem uma relação boa. Mas eu tenho visto que isso não é um padrão. Ter relação boa com o landlord não é uma coisa assim que é um padrão para muita gente. Então esse é um outro ponto também de conhecer quem você... Ou tentar, o máximo, conhecer de quem você está alugando a casa, né? O meu primeiro landlord, ele deu trabalho. Coisas que ele acertou, depois ele não... Fingiu demência. Fingiu demência. Não cumpriu, então não foi uma boa experiência. E imóveis, como a gente faz para móveis? E eu tenho minha experiência também foi boa, da primeira. Aí depois a gente aprendeu. Se você gosta de Lego, pode ir na IKEA, né? Brincar de Lego. Na verdade, essas respostas que nós damos, elas possuem muitas variáveis, né? Porque cada família tem, enfim. Eu diria, por exemplo, que existem muitas opções. Por exemplo,
estar em uma comunidade, nós tivemos um podcast anterior que nós falamos sobre a importância da comunidade. Estar em uma comunidade te ajuda muito nessas questões. No sentido de que, por exemplo, geralmente os homens se ajudam entre si para fazer mudança, dar informações uns para os outros. Mas em se tratando de imóveis, você pode conseguir doações de imóveis e doações de pessoas que estão se mudando, pessoas que estão retornando ao Brasil e também até mesmo de igrejas que trabalham com isso. Então, por exemplo, aqui em Hamilton, eu ajudei durante muito tempo uma igreja em que eles recebem várias doações, então de colchões e casas, as pessoas estão esvaziando as casas, não sabem para onde dar, tem um tempo curto para esvaziar, eles têm alguns locais que eles doam. E essas igrejas, por exemplo, fazem doações para imigrantes. Então, ter esse tipo de conhecimento é muito bom. Nós temos uma igreja também, por exemplo, na região de St. Catharines, que tem um outro trabalho assim. Então, quanto mais informação você tem, melhor no sentido de que você vai conseguir, de repente, poupar um pouco, né? Economizar do dinheiro um pouco nesse sentido. E hoje tem muito... Que é uma coisa que a gente desconstrói ao longo do tempo aqui, eu desconstruí isso bastante, é ter coisas seminovas, né? Sim, com certeza. Que aí no Brasil a gente quer, assim, tem aquele hábito ou cultura de sempre tá novo e tal, e não tem muita essa rotatividade, mas eu lembro que o Joshua, praticamente 90% do quarto dele foi de móveis seminovos. Seminovos, Eu acho que no Brasil tem essa questão, né, a gente querer um novo e tal, e a gente usa por mais tempo pelas dificuldades financeiras que a gente tem lá no Brasil. Aqui, como o dinheiro vale mais, então as trocas são mais comuns. Então é normal você ver coisas boas deixadas na frente de uma casa para ser retirado por quem quiser, né? Então aqui o consumo é mais acelerado, né? É mais forte. Então eu acho que as opções são muito boas. É algo muito bom para a gente. Então quem não tem esse tipo de vaidade, não, eu quero uma coisa nova, tal, é um ótimo caminho, mais barato, mais em conta e coisas fantásticas. Até eu comprei muita coisa pelo Marketplace Facebook na época. Assim, valores. Até hoje estava conversando com uma moça, pediu ajuda para pegar um sofá amanhã. Ela falou que o sofá que ela vai comprar, acho que $180, né? Acho que é isso aí. Ela viu, tá assim, quase $1.000. É novo. E a família está querendo se desfazer, que está mudando. E ela vai, assim, uma boa aquisição, né? Uma boa aquisição. Então, foi uma opção que eu abracei no passado e tive boas experiências no Marketplace. Nós temos que mencionar, principalmente para quem não mora aqui, que as casas aqui, elas já vêm com alguns móveis. Móveis no sentido de você não precisa comprar uma geladeira, um fogão, às vezes micro-ondas. Então, algumas coisas que seriam muito caras. Imagina se você tivesse que comprar uma geladeira, tivesse que comprar um fogão. Ou seja, isso faz parte do pacote da casa ou do apartamento que você vem, o que já é maravilhoso. Eu queria rapidamente contar uma experiência que, quando eu cheguei aqui, eu aluguei uma casa em cima de uma organização cristã chamada Helping Hands, né? Mãos auxiliadoras, mãos que ajudam. E eu conheci duas cristãs que trabalhavam lá, e quando eu cheguei aqui, eu cheguei num dia muito chuvoso, estava muito preocupado porque eu não tinha comprado nada. A minha maior preocupação era, eu preciso de um colchão, pelo menos, para a gente dormir, e no dia seguinte eu resolvo. E para minha surpresa, quando eu entrei no apartamento, ele estava todo mobiliado com esses móveis de segunda mão que você falou. Porque essas cristãs falaram, Wellington, se você deixar a chave com a gente, se você não se importar, a gente vai te ajudar com o que a gente puder. Mas quando elas falaram que vão me ajudar com o que puder, eu não tinha grandes expectativas. Mas foi uma bênção assim maravilhosa ao chegar lá e você ver, puxa, não tem aquela, ou seja, Deus cuidou da gente de uma maneira maravilhosa. Eu acho que esse é o papel da igreja, por exemplo, aqui. Papel, né? Ter esse tipo de ação, de atitude, tornar essa mudança mais suave. Exato. Que é dura, né? É dura. É dura. Quando você chega, você idealiza uma coisa. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar quando chega, coloca o pé no Canadá. Eu sempre digo que quando você chega no país, você contabiliza o que você ganhou no país. Então você chega
modo turista ainda, se encantando com tudo. A neve é maravilhosa, né? Você curte, tá rindo aí porque eu odeio neve, né? A neve é maravilhosa, poxa, tudo no Canadá é maravilhoso, você tá naquela fase de encantamento, né? Você tá apaixonado pela nova realidade, novo país. E é um país encantador, é um país maravilhoso mesmo, né? O Canadá. Mas com o passar dos dias e semanas, meses e anos, você sai do modo turista, você começa a contabilizar o que você perdeu vindo para o Canadá. E essa é a fase mais crítica e mais crucial da sua vida no Canadá. É quando você começa a sentir saudade demais daquilo que você perdeu. Aí vem a crise, vem as dificuldades, vem a frustração, vem a decepção. Se você não souber administrar bem o coração nesse período, você amarga, você azeda e passa a tomar decisões a partir daquilo que você está sentindo. Né? Então, é um problema. Uma coisa que eu aconselharia as pessoas também aí é a procurarem uma casa, porque no começo é difícil ter carro, acho que é um tema que você vai tratar, é muito difícil ter carro no começo, envolve um alto custo, tem o seguro do carro que é alto também, para você comprar um carro você tem que ter o credit score, para quem não sabe o que é credit score, né, é um histórico de crédito que você tem no país, que você vai construindo ao longo do tempo, através do consumo, né? E dizendo assim, ó, eu tô comprando, tô pagando, isso te dá o credit score. E pro aquele que está vendendo o serviço, é bom ele entender, saber qual é o teu credit score, para saber que você vai cumprir com a sua obrigação em pagar. Então é difícil no começo do carro. Então, tentar morar num lugar que te dê acesso a um transporte público mais facilmente. Mais fácil. Né? Então, eu acho que essa é uma coisa que é um conselho que eu dou, porque no começo foi um ponto de tensão. Lá quando a gente foi para Toronto, e foi muito bom, porque essa foi uma dica que ela deu, a amiga da Priscila. Falou, ó, a gente morava no meio de 2 estações do metrô. Então a gente fazia tudo de metrô. Então foi muito, muito valioso. Muito valioso mesmo. Ficar perto de algo que ou trem, ou metrô, ou ônibus, isso facilita. Por exemplo, aconselho, vai lá. Greensby é um lugar muito bom de se morar. Muito legal. Mas às vezes, você vai trabalhar em downtown, Hamilton, quantos quilômetros há? Uns 30? 30, eu diria. 30 e poucos quilômetros. Difícil, é longe. No verão, até ok. Agora no inverno, que é um período longo, dificulta bastante. Então tem que pesar bem isso daí, né? E tem uma coisa também que eu acho que aí só a experiência dá, é que o verão é uma coisa e o inverno é outra. Tipo, no inverno é onde todas as dificuldades são acentuadas. De locomoção, do tempo de você faz mercado, aí você tem carro ou não tem carro. Aí então eu tenho que estar perto de um mercado, porque no inverno eu vou de ônibus ou vou a pé. Porque aí você carregando, nossa, em Toronto, a gente chegou, carregava aqueles carrinhos Wago na neve e vai lá. Só que era eu e a Priscila. Então assim, 2 jovens, hoje é impossível fazer eu, ela e o Joshua. Então eu não sei como, por exemplo, como vocês fizeram com filhos já. Deve ter sido dobrado. Então é um ponto de atenção. Perto de mercado, perto de pontos de ônibus. Ou de uma comunidade ampla, né? Onde você pode transitar a pé ou de forma mais rápida. Isso é um bom ponto. Eu acho que assim, você chegou aqui pré-pandemia, né? 3 meses antes Nossa. da pandemia. Chegou bem, hein? Período bom para cheguei em janeiro, imigrar. Cheguei em janeiro, em março, fecharam o aeroporto. Porque assim, depois da pandemia, criaram-se alguns mecanismos de você fazer compra online. Então, acho que houve bastante inovação. Né, inovação, Então, acho que ajuda. Tem gente até que não sabe, mas há mercados aqui, acho que no Brasil também, que fazem a entrega na porta da sua casa. Tal. Não sei qual é a taxa, mas ajuda muito. O personal shopper também. Personal né? shopper. Tem isso, né? Hoje. Hoje tem. O cara que faz a compra para você, né? Você fala, eu quero isso, e paga um valor para a pessoa pegar para você as marcas que você quer, a quantidade que você quer e te levar em casa. Lógico, por um custo, mas existe. Mas às vezes, né? Você sair na neve, não ter carro. Vezes, exatamente. A idade, não ter carro, tá longe, isso facilita bastante. Dependendo da situação. Nossa, é verdade. Eu lembro da situação Priscila grávida e meu carro tinha, acho que, uns 3 palmos de neve. E ela decidiu que queria um biscoito.
de polvilho. E aí eu saí, agora eu lembrei, porque eu não usei o personal shopper. E eu saí, eu praticamente Mas é desenterrei prova de meu amor, carro. cara. Prova de amor. Desenterrei meu carro pra ir comprar um negócio. Aí eu lembrando aqui, é verdade. Não ia ter o mesmo impacto. Não ia ter o mesmo impacto. É a água dos valentes de Davi, né? Exato, exatamente. O valor é maior. E pastor Wellington, o senhor que tá nesse âmbito acadêmico, escolar, mais voltado, qual a importância, assim, do filho não aprender inglês ou a importância de escolher uma boa escolha na escola? Do filho não aprender inglês, seria? Por exemplo, meu filho não fala inglês, está com 9 anos ou com 7 anos. Acho que isso não é uma preocupação para mim, porque o Josh não fala nem português direito. Então... Sim, eu diria que nós temos alguns... Primeiro, num episódio passado, o pastor Juliano compartilhou um pouco da experiência com a filha dele. E no meu caso também foi muito parecido. O meu filho veio com 3 anos, quase 4, e já começou a estudar. E eu diria que a média é exatamente essa, a média de 6 meses, eles já estão se comunicando muito bem. Então, para eles, e assim, quanto mais novo for a criança, mais rápida é o aprendizado do português, desculpa, do inglês. Uhum. Então, eu diria que, por uma família vindo para cá, a preocupação do filho ou filha aprender a língua é mínima, é mínima, não é uma preocupação. É lógico que quando você não passou por isso, você pensa, eu acho que não é bem assim, mas depois você vai perceber que as coisas são assim. E eles se desenvolvem, eles se tornam realmente nativos nesse sentido. Por exemplo, eu lembro que no primeiro ano ainda, quando teve uma avaliação escolar, a mulher que fez a avaliação mandou um e-mail para mim falando assim, eu descobri que o seu filho ele é estrangeiro pelo nome, porque nós não temos um Gustavo aqui no... Deu para você entender? Nesse sentido. Então, Caraca, eu acho que a legal. preocupação com o filho, a escola se encarrega disso, os amigos se encarregam disso, você entendeu? As brincadeiras, os jogos de videogames, os desenhos, os filmes, tudo te cerca e te encarrega disso. Não vejo isso como um problema. Eu diria que um problema que tem se tornado mais comum é que quando você tem filho aqui, é possível que você enfrente um problema que você geralmente não enfrenta quando o seu filho já vem para cá com uma certa idade. Deixa eu me explicar. Que é o problema do atraso na fala. Uhum. Dos dois idiomas. Dos 2 idiomas. Uhum. E principalmente com meninos. Então nós temos visto muito isso. A literatura de bilinguismo diz que isso não deve acontecer, mas a nossa experiência diz que isso acontece sim. Ou seja, as crianças começam a falar um pouco mais tarde porque elas têm que absorver essas 2 línguas. Então, por exemplo, e isso é um problema também que se dá de acordo com uma organização familiar. Se a sua família, por exemplo, a sua esposa pode ficar com o seu filho em casa, geralmente isso não vai acontecer. Porque ela vai ficar em casa, vai falar português com o filho vai aprender o português primeiro, quando tiver por volta de 4 anos, 5 anos, quando ele for para o jardim, para o pré, ele vai começar a aprender o inglês, e a questão de meses, e ele já aprendeu a segunda língua. Eu, particularmente, se eu pudesse escolher, eu viria já com meu filho alfabetizado. Então, por exemplo, eu tenho um filho que veio para cá com uma idade, vejo como ele passou, e nós tivemos um filho aqui. Então, o filho que nasceu aqui e de outras pessoas que também nasceram aqui tiveram muito mais problemas do que com o filho que veio. Então, mas que fique bem claro, é minha escolha pessoal, tá? Sim. Não estou dizendo que pessoal. Eu acho muito mais prático a criança nascer num ambiente que é monolíngue, por exemplo, o Brasil, aprendeu português, foi alfabetizado, chegou aqui, ela acrescenta uma outra língua. Quando ela vem para o bilinguismo, os pais precisam ser pacientes nesse primeiro período para saber lidar com esse problema. O Canadá tem uma estrutura maravilhosa, eles têm os speech therapists, né, que seria uma espécie de fonoaudiólogos para a gente, para tratar sobre essas questões, mas não é um problema. Mas não existe nenhuma estratégia em casa recomendada por eles para talvez
suavizar um pouco essa tensão? Olha, Juliano, estratégias, por exemplo, estratégias tem no material de bilinguismo. O bilinguismo, por exemplo, ele fala o seguinte: vamos imaginar um contexto que o pai fala inglês, a mãe fala português, e no caso o filho tem que aprender essa língua. Eles falam isso, que o pai poderia sempre falar inglês com o filho e a mãe sempre português. Existe essa estratégia que algumas pessoas funciona, porque tem muito material, muito estudo que diz que isso funciona. Existem casos de crianças que cresceram trilíngues. No caso, vamos imaginar um inglês casado com uma japonesa que mora na Colômbia. Então, o pai vai ensinar o inglês, a mãe vai ensinar o japonês e o ambiente onde ele mora aprenderia. E você teria que fazer isso. Então, tem. Agora, o que eu diria é que você tem que ter paciência nesse início. Agora, em termos práticos, por exemplo, esses fonoaudiólogos, eles dizem o seguinte, por exemplo, não fale com ele frases longas, por exemplo, Juliano. Então, vamos supor, o seu filho, você não deveria falar para o seu filho, você quer água? Porque é uma frase muito grande para ele. Ele está aprendendo. Já. Você teria que falar o seguinte, água. Foca. Aí o seu filho vai, quando pegar o copo com água, fala, água. Ele não tem que ficar focando. Você quer... Deu pra você entender? Então, vamos supor, o filho quer dormir. Você fala, você quer dormir, você tá com... Não, dormir e ser intencional e repetitivo nisso. Sempre com ele, entendeu? Dormir, água, para aquilo começar a fazer parte do vocabulário dele. Essas são algumas das estratégias, por exemplo, iniciais, e que você tem que ficar com seu filho, evitar frases longas ou complexas para que ele comece a se desenvolver, por exemplo. E isso em qual idioma? No português ou no inglês? No idioma que você está focando, porque, por exemplo, na nossa casa, nós sempre partimos do pressuposto de que em casa nós falamos português. Você entendeu? Eu tenho até outros amigos que falam, meu filho, em casa, por exemplo, os meus filhos, nós nunca tivemos problema com isso. O Gustavo sempre fala português com a gente. Ele conversou com o amigo dele, pegou o telefone, mas ele vira para mim, a não ser alguns casos específicos, quando ele fala, pai, tem uma palavra que eu não lembro muito bem. Aí ele comenta e geralmente eu dou a tradução para ele. Mas no geral a comunicação. Então, nesse caso, eu tenho feito isso em casa, por exemplo, em português. Interessante. Isso é bem novo para mim, sabia? O Josh, como a Pri fica em casa, ele é um tagarela de primeira, né? E eu acho que ele convive ali muito com a gente. Eu fico em casa também, né? De home office, então acabo de tempo em tempo ali conversando com ele também. Então a gente tem um ambiente muito português em casa, assim, muita fala. Que eu acho que é esse ponto, né, que você comentou. E questão de escola. Nós temos escola, comentou que tem a moradia, né? O pastor comentou da moradia perto da escola e tem aquele raio. Tem escolas católicas, escolas do governo, escolas são pagas, não pagas? O senhor que está nesse Eu acredito ambiente. Que você esteja se referindo a escolas para aprender inglês, correto? Não, escolas para o meu filho. Escolas pro seu filho. de letivas. Tá, para o seu filho. Quando você chegar aqui no Canadá, nós falamos isso, a sua casa vai dar a localização. Você vai entrar no site do governo e ele vai te dar as opções de escolas que você tem disponível. O governo aqui, eles têm basicamente 2 tipos de escolas, o que seriam 2 tipos de diretorias de ensino. Uma é chamada de pública e a outra de católica, mas ambas, tanto a diretoria pública quanto a católica, elas são públicas. Públicas no sentido de que você não paga por isso. Se você for matricular o seu filho ou filha numa escola católica, eles vão exigir que a criança tenha uma certidão de batismo da Igreja Católica, ou caso o seu filho ou sua filha não seja católico apostólico romano, um certificado do pai, às vezes até mesmo de um avô, é aceito para que você possa, no caso, matricular o seu filho. E as escolas, naturalmente, serão escolas em língua inglesa, a não ser com uma seguinte exceção. Nós temos uma terceira escola que eu não mencionei aqui, que é a imersão no francês. Mas que para você matricular o seu filho precisa estar no primeiro ano.
ou seja, por volta de 6, 7 anos de idade. Uhum. Ele não pode entrar no francês no 2º ou no 3º ano. Existem exceções, mas no geral a regra é essa. Agora, se na sua casa fala-se o francês, aí quando ele chegar, ele tem a opção de entrar em qualquer outra série no francês. Uhum. Então, você tem, no caso, essas 3 opções. Agora, em todas elas, você vai ter o inglês como segunda língua, ou seja, um profissional da área que vai sentar com seu filho, com sua filha e vai explicar isso para ele. E dependendo da escola que você tiver também, eles vão poder ter um coleguinha, uma coleguinha que fale a mesma língua e que ajude as crianças nesse processo. Legal. Alguma coisa para acrescentar, pastor? Não, só a questão da católica, que tem uma... eu tive a experiência, né, das meninas estudarem em escola não católica e católica agora, né, externo caso. E a minha experiência pessoal é de que a católica é muito melhor. Eu fui batizado na católica, tenho certificado, então a gente entregou lá, eles aceitaram. Então é uma experiência melhor. Acho que dizem, não sei se é verdade, mas parece que sim, mais investimentos, porque além do investimento do governo tem investimento da Igreja Católica, tem um ensino religioso, bem católico, né? Então elas têm que participar lá da missa, embora seja facultativo, não precisa participar efetivamente, né? Mas é uma educação mais conservadora para aqueles que prezam por uma educação mais conservadora, sem muita interferência do Estado no currículo, do país no currículo, e o Canadá é conhecido, né, por ser um país mais progressista em termos de pautas, de costumes. Então é uma ótima opção, mas é uma opção melhor, digamos assim, do que as escolas não católicas. É um ponto muito bem mencionado pelo pastor Juliano, porque a maioria dos cristãos aqui, quer eles sejam católicos ou não, eles acabam optando por matricular os seus filhos em escolas católicas. Tem a escola cristã? Tem, só que ela é muito cara. Aí ela já paga. Já é particular. particular. Então tem, mas elas são muito caras. Entendi. Infelizmente. Entendi. E então acho que a gente abordou, tá? Então a gente abordou da casa, do credit score, acho que são documentações. Credit score, morar perto, uma boa escolha na moradia, não pensar só na casa em si, mas na localização e tentar conhecer o seu, se for no basement ou no primeiro floor, quem vai estar morando em cima, né? Que a gente comentou. E tem um C-Number, né? Tem um C-Number que é o nosso CPF, né? Eu acho que bem importante pra gente quando a pessoa chega aqui, acho que é uma das primeiras coisas, né? Eu particularmente fiz o meu no aeroporto. No aeroporto, quando eu cheguei era 5 e poucas, 6 horas, aí a moça que estava me entrevistando, o agente, falou, ó, vai abrir, 6 horas vai abrir aqui pra fazer o C-Number, se você já quiser ficar. E eu já fiz o C-Number no próprio aeroporto. É no Service Canada, né? Service Canada, no Service Canada. Que aí tem um no aeroporto. Então, ele é o CPF, né? Ele é nosso CPF aqui, então toda contribuição, imposto de renda, tudo vai para lá. E uma coisa que eu notei aqui que é diferente do Brasil, ele é muito mais sigiloso do que o nosso CPF no Brasil, né? Totalmente. Aqui é até assim, você não compartilha ele. Você ninguém te pede. Ninguém te pede um CPF na nota. Pois no Brasil a moça não quis. Eu fui na farmácia, ela perguntou se eu queria o CPF, eu falei não. Ela, então não tem como pagar. Eu falei, uai, como eu não quero o CPF, eu vou pagar em dinheiro e tal. Ela, não, mas a gente precisa do seu CPF. Eu falei, não precisa, moça, só que eu te pago. Isso aqui acontece desde que mundo é mundo. Eu te entrego alguma coisa, você me entrega alguma coisa e negócio feito. Ela foi lá no sistema, mudou e entregou. Isso não acontece aqui, né? Isso não acontece por causa do sigilo do C-Number. Acho que tem empregador que pede, né, o C-Number. O empregador. Na hora que você for trabalhar, eles vão pedir, às vezes, mas não é importante, eles vão passar, mas os profissionais das empresas, eles sabem que se vazar ou tiver algum, eles vão responder por isso, né? Então, eles também tratam isso com muita cautela. E depois do C-Number, a gente pode abordar a carteira de motorista, né? Essa parte é chata, né? Porque assim, você volta... Eu me senti adolescente
de novo, né? Volta a fazer carteira, tirar carteira, isso aqui. Qual foi a experiência de vocês? Aqui a carteira do Brasil é válida por 3 meses. Uhum. Depois de 3 meses, acabou. Depois você faz a... Não, ou depois que você faz a G1, se eu não me engano. Depois faz a G1, acaba. 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 Você não pode... A experiência foi boa, foi boa. Eu fiz a G1, a prova, tranquila. Você tem aplicativos para estudar, vários apps que você pode baixar e estudar pelo app. A prova é bem fácil, tem até em português. Boa. Você pode pedir lá em português, tranquilo. Quem tem experiência de direção no Brasil, não sei se 10 anos, eu não lembro, sabe, dessa informação. Você pode ser qualquer experiência. Mas a única diferença é que o Juliano falou G1 para o pessoal. A prova aqui é em 3 estágios, né? Você tem a G1, a G2 Sim. e a G plena, né? No caso, a G full. No caso, Juliano, para você trazer isso, você tem que fazer a prova G full, você não faz a G2. Você tem que fazer, no caso, seria a carteira de motorista em que você pode dirigir em todas as situações e você tem a obrigatoriedade de passar no primeiro teste. Se você reprovar, então a sua experiência não pode ser trazida do Brasil. Eu não sabia. Fica invalidada. Eu tive um amigo que fez. Que interessante. Isso. A G1 é a escrita. Prova teórica. Prova teórica. Que já te habilita a dirigir com alguém que possui a G-Full. Isso. Você não pode pegar highway, eu acho que tem alguns horários, mas você pode dirigir. Seria basicamente o estágio da autoescola, né, no Brasil. Basicamente então você pode andar com alguém ali limitado para a pessoa te ensinar. Mas aí eu pulei, por ter a carteira no Brasil e tal, eu fiz a G1 e aí já fiz a prova da G-Full, né? Aí passei. Só que para você ter esse pulo, né? Você tem que fazer a transcrição da carteira na Embaixada do Brasil, tem uma série de passos, documentos que você tem que enviar para ter essa transcrição, ter o reconhecimento, você tem que ter a pontuação, acho que do Brasil, teu histórico lá, tem alguns documentos, então não é tão simples assim. É meio chatinho, chatinho. No meu era uma... Não, foi do mesmo jeito. Mandou pro consulado, né? O consulado da carimba lá, faz coisa, você traduz e entrega lá. Eu acredito só que as pessoas têm que levar em consideração o fato de que o seguro aqui é algo muito importante, pode ser caro. Então, ao fazer essa documentação, você pode economizar no seguro. Ou seja, basicamente uma pessoa que tem a G1 vai pagar mais caro pela inexperiência. Um G2 fala, tudo bem, paga um pouco menos, mas não tão bem quanto alguém que tem a carteira, no caso, plena. Essa seria a lógica da coisa. E uma das vantagens que você pode conseguir, não com todas as seguradoras, é que algumas seguradoras ela tem a opção de você ter um acidente não contabilizado. Tipo, se você bater o carro, porque você já tem uma certa experiência, eles não vão... isso não vai alterar em nada depois uma única vez. Isso aconteceu comigo. Que legal, não sabia não. Não, mas peraí. A batida do carro aconteceu comigo, bati o carro. Eu achei que eu tinha eles chamam de grace clause, alguma coisa assim. Pode ser, uma cláusula de graça, sei lá. Exato. Aí eu conversei com a gente lá, com o cara do seguro, ele falou assim, olha, atualmente só quem tem 6 anos de carta no Canadá. Você tem 6 anos de carteira no Canadá sem nenhum acidente, você comete acidente, aí você tem esse... Então, veja, aí que está a importância de você trazer a sua experiência do Brasil. Você dirigiu 10, 15 anos. Se você teve reconhecido, quando você tirar sua carteira aqui, a sua carteira aqui vai ter o mesmo tempo. Não, ele falou que não, cara. Não, aconteceu comigo. Eu fiz isso. Eu trouxe, fiz isso. Então mudou. E eu tinha... E eu tive, inclusive, num acidente que eu estava indo para a Igreja Joy. Eu lembro que eu liguei para o pessoal e falei, pessoal, não foi um acidente grave, mas foi um acidente, você entendeu? E aí eu não fui. No nosso caso, era chamado de One Accident Free. Era assim, ele falou mas foi culpa sua, não? Foi. Foi no sentido de que eu bati atrás, né? Tá. Então não tem jeito. Não tem jeito. É a lei. Mas ele falou para mim que não. Então acho que mudou. Ele falou, agora só quem tem 6 anos de direção no Canadá é que mudou muita coisa nessa coisa mudou nos últimos anos. Policy de insurance. Na minha renovação de insurance, a minha antiga seguradora, não reconhecia mais experiência no exterior. E aí minha policy
ficou mais caro, eu tive que trocar para outra seguradora. Então, é uma dessas mudanças aí que aconteceu. Até aumentou o meu agora recentemente, pensei que fosse por causa do acidente. O cara falou que não, mas que os preços aumentaram em razão do aumento de roubo de carros aqui. Exato. Então aumentou um pouco aqui em Hamilton. Pastor Juliano, eu sei que o senhor tem precisa ter um compromisso se o senhor precisar. Não dá pra gente. Não sei quanto tempo mais a gente tem aí pra. Acho que a gente pode caminhar pro fim, né? Acho que a gente conseguiu cobrir algumas coisas, a gente não vai conseguir nunca cobrir toda essa vida. Acho que a gente pode voltar nesse tópico com alguns convidados depois, justamente pra gente ter um apanhado de experiência, porque eu acredito que é mais baseado em experiências, né? Experiências difíceis, experiências fáceis e vão ter. Por exemplo, a experiência de abrir conta bancária, para mim foi muito simples. Tranquilo. Muito simples. Number, endereço, pega. E uma coisa que eu achei muito legal é que você sai do banco com o cartão, né? No Brasil, você espera um tempão até o cartão chegar. Né? É muito prático, nem só para abrir conta. Eu tive um problema com o meu cartão que o chip não estava lendo. Eu fui lá reclamar e eles falaram, eu vou te enviar o cartão, mas eu te dou um cartão provisório agora. O cara foi e me deu um cartão, falou, puxa aqui, e vamos fazer o teste, você já fez o teste, funcionou. Eu só diria que algumas pessoas tiveram talvez uma experiência não muito agradável, no sentido de que quando a gente quer construir o nosso crédito, você precisa de crédito e às vezes o banco não te dá. Então eu percebi aqui que tem alguns bancos, por exemplo, que tem uma tendência a segurar mais o crédito e outros bancos que são um pouquinho mais generosos. Então quando você sabe disso, o que isso muda? Eu cheguei no Canadá, se você for viver com um limite de cartão de crédito de $500, você está com problema, porque o que você vai fazer com $500? Você tem que comprar, pagar. Então, dependendo do banco em que você abrir a conta, a tendência é que eles vão te dar um pouco mais de crédito e você vai ter um pouco mais de sossego na administração da sua vida financeira. Mas isso é uma coisa de você perguntar e ir atrás para saber. Porque muda toda hora, né? Porque muda, exato. Muda toda hora. Né? Isso é mais business do banco do que qualquer outra coisa. Sim. Né? E tem um lance de cartão de crédito também, né? Que você usa 20% do seu crédito. Se tu tem 500, você vai usar 20%, aí vai ficar bem difícil de controlar. Né? E eu acho que tem um ponto que eu queria, e talvez isso vai levar um tempo, mas eu queria abordar, médico de família. Acho que esse é um ponto. Acho que é um ponto da saúde aqui, eu acho que é um ponto complicado, né? Muito complicado, difícil de explicar e que tem experiências de todo lado. Eu já tive experiências boas, experiências ruins. As experiências ruins foram muito ruins e as boas foram muito boas. Então assim 8 ou 80. E vice-versa. Vice-versa, assim, não tem uma coisa assim linear de falar, cara, é legal, é bom, funciona. Acho que funciona quando tá muito grave. Eu tenho essa percepção. Eu também. Bom, a gente podia agora com essa começar com o Juliano, que é casado com uma profissional da área de saúde. Cara, pois é, por que ela não tá aqui, né? Se eu for falar aí é complicado, porque ela critica bastante o sistema de saúde aqui no Canadá e os profissionais também. Muito by book, né? Muito by book, complicado. Fala que os hospitais no Brasil, os profissionais dão um banho, dão um show de profissionalismo se comparado aqui, né? É uma mudança de paradigma. É o SUS também, mas aqui você não tem as mesmas facilidades que no Brasil. Você tem um médico da família, por exemplo. Então, qualquer exame que você vai fazer, qualquer consulta, qualquer coisa, você tem que passar necessariamente pelo médico da família. Né? Ele é o intermediário. Ele é um intermediário e ele vai dizer se você está apto para fazer o tratamento, o exame, para te encaminhar. Se ele não quiser, é muito difícil. Agora, num caso mais grave e tal, você tem as clínicas, né? Como que chama as clínicas? Walk-in clinics. Você tem aí os caminhos, né? Numa urgência, numa emergência. Mas nessa coisa regular de que, eu quero ir no médico, eu vou no oftalmo, eu vou no não sei o quê, eu vou no... É complicado, tudo tem que passar pelo médico da família. E demora, né? Eu, por exemplo, eu ronco muito, né? Fui fazer lá o exame do sono. Bom, demorou 6 meses para marcar esse exame do sono. Aí fui lá, fiz o exame para ter o retorno, 1 ano, praticamente, para você ter o retorno. Claro que se tiver uma brecha eles ligam para você ir,
mas é tudo moroso aqui, é tudo demorado. Então, tem que mudar um pouco o paradigma, porque é complicado. Eu acho que essa mudança de mente tem que acontecer, porque senão você pira. No meu caso, eu tive uma situação com o Joshua muito ruim, que minha médica de família não queria enviar ele para o pediatra. Porque quando ele nasceu, ele tem uma série de alergias, a gente desconfiava que tinha alergia, e ela falava, não, a gente não faz esse exame em bebês de alergia. Uma hora ele vai sarar. E eu falei, não, eu quero ir. Ela, não, eu falei, eu só saio daqui se eu tiver um encaminhamento para o alergista, porque a pele dele estava bem machucada. Eu falei, isso aqui não é comum. E ela falava vários tratamentos. E aí foi quando mas eu tive que me exaltar um pouquinho, porque esse já tinha uns 3 meses, o Joshua tinha nascido, tinha muito ferimentos mesmo, já estava ferida a pele dele. E aí ela deu. E aí eu tive uma outra situação, situação que a gente correu pro hospital com o Joshua, passando mal, que a gente foi atendido em 5 minutos. Assim, chegamos, fomos atendidos, só que ele estava com uma crise respiratória. Então a gente chegou, a mulher perguntou, o que ele tem? Falei, ele tá com crise respiratória. Então a outra já veio, já pegou ele, já levou lá pra sala, já fez o que tinha que fazer. Então minha cabeça é assim, quando tá crítico, acontece, mas quando é algo... não acontece. Dependendo do crítico, né? Dependendo do crítico. Na cabeça deles trabalho de prevenção. Médico da família, esse que trabalha com prevenção, tal. Mas não é o que acontece na prática. Não é um trabalho de prevenção. O médico da família, ele te encaminha se o bicho tá pegando. Então, essa coisa de fazer exames preventivos, tal, minha experiência, tá? Posso estar enganado. Não, no geral é assim. Existe. E você pode até comparar, por exemplo, com os exames de todas as doenças feitas no Brasil. A idade exigida no Brasil geralmente é mais jovem do que aqui no Canadá. Então vamos supor, exames, sei lá, de mama. A mulher tem que ter no Brasil, eu não sei, vou chutar aqui, tá? Tem que ter 30. Se é 30 lá, aqui é 40. Você entendeu? Geralmente é assim. Agora, eu só acho que nós também precisamos só fazer uma comparação correta. Porque, laranja com laranja. Porque a maioria dos brasileiros que vêm para cá eram pessoas estudadas ou tinham um bom trabalho no Brasil e que não necessariamente utilizavam o sistema SUS. de saúde, o SUS. Eles pagavam, tinham convênios das suas respectivas empresas. Então, você comparar isso com o público daqui, você vai chegar e vai ter um choque, de fato. Mas é o caminho. E talvez uma dica prática que eu aprendi com algumas pessoas quando eu cheguei, e até mesmo canadenses com muito mais experiência, é exatamente o que você fez. Desculpa a expressão, quem não chora não mama. A pessoa pergunta para você de 0 a 10, qual é o seu grau de dor? Fala 50. Porque se você falar que é 5, ele fala, então pode sentar aí, pode aguardar, que não é tão grave. Então a pessoa de fato... Agora, existem outras opções. Nós já aconselhamos pessoas que reclamam que precisam fazer tratamento e o médico de família não encaminha. Se o seu médico de família ele é inflexível, você tem a opção de mudar. Fala, desculpe, estou saindo daqui, vou procurar uma outra pessoa e esperar que aquela outra pessoa seja mais aberta a fazer isso. Clinic também. O Clinic pode te encaminhar para um especialista, não pode? Eu acredito que não. Pode. Pô, a gente já recebeu um encaminhamento para um pediatra, direto da Walk Clinic. Se no caso desse caso vier, às vezes funciona, entendeu? Porque nós fomos na Walk Clinic e aí a moça lá falou, eu tô ouvindo aqui o pulmão dele, não tem nada, mas para ter certeza eu vou te encaminhar pro pediatra. A gente saiu de lá e foi pro pediatra. Então, assim, um conselho que me deram no passado, que eu acho que é um bom conselho aqui, no Brasil também, né? Não é questão do Canadá, mas que falaram não ouça apenas um médico. Não ouça apenas um. Né? Ouça outros, não toma uma decisão a partir do que apenas uma pessoa diz. E tem casos aqui, até na igreja, de gente que ouviu um especialista, ouviu um médico dando uma direção e quando foi ver era uma coisa completamente diferente. Eu acho que isso é um problema que acontece, Juliano, exatamente por isso. O médico de família ele é um clínico geral. Ele é uma pessoa que supostamente tem que entender um pouquinho de tudo, mas ele não é um especialista de algum problema. Então, nem por má intenção, ele tem limitações, né? Por isso que a pessoa tem que, como você bem disse, ouvir
uma segunda opinião, ou terceira, quem sabe. Agora, uma coisa que eu por esse multiculturalismo no Canadá, uma coisa que achei bem legal, na última vez que nós fomos no médico, que o Joshua, ele estava passando mal, tinha a moça chamou, eles têm um aparelho de tradutor lá. Então ela chama, como se fosse, eles fazem uma chamada para um native speaker da sua língua, do seu idioma, e ele traduz lá em real time para ela. Porque eu estava tentando explicar para ela que o Joshua estava desmaiando, mas ele não desmaiou. E ela não conseguia, eu não estava achando os vocabulários corretos. Falou, não, para ter certeza que você está me falando, eu vou chamar o tradutor. E aí ela traz, tipo, como se fosse um tabletzinho. Legal. E aí faz uma call com ele. Então, para acalmar o pessoal, ir para o hospital sem falar inglês não é um problema, eles vão conseguir te atender. Né? Sim, em alguns hospitais eles têm também o tradutor físico mesmo, né? que eles pagam para poder interpretar as consultas, sim. Show de bola. Então, eu acho que a gente teve um apanhado, a gente teve muito superficial, né, um pouco da experiência, nossa experiência aqui. Então, a gente fica aqui, obrigado, pastores, por esse bate-papo. A gente fica aqui com mais um Joycast e semana que vem nós estamos juntos. Abraço. Valeu. Sim.